Muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Gleison, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Estamos comentando nesse trimestre, colocando aí disponibilizando na internet, aí nos grupos, nas redes sociais, os subsídios, comentários adicionais aí sobre este tema no trimestre, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesta semana nós estamos estudando a 10ª lição já desse trimestre. Após essas, vão restar 3 lições para encerrarmos o trimestre e iniciarmos aí um novo trimestre com um novo tema que com certeza será muito abençoado e teremos muito a aprender também nesse novo trimestre que vai se iniciar aí no próximo mês. Na lição de número 10 desse presente trimestre que estamos aprendendo, o tema da lição é o cativeiro de Israel. Estamos aprendendo aí sobre a história de Israel, sobre esse período aí, sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções, os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E a 10ª lição falando sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte. Já aprendemos muito sobre a história, os acontecimentos anteriores, lições aí sobre alguns reis e profetas também de Deus, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, e temos aprendido bastante aí nesses livros de 1º Reis e 2º livro de Reis. Nesta lição, o textuário da lição está no livro do profeta Oséias, o capítulo de número 6, versículo de número 1. E a verdade prática vai nos dizer que Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe, todo o conteúdo dessa lição vai estar registrado no livro de 2ª Reis, capítulo de número 17. Ele dividiu aqui a leitura em 3 partes principais, mas é muito interessante você ler todo o capítulo, até para entender um pouco melhor o que estava acontecendo naquele momento da história de Israel. Então aqui ele dividiu nos versículos do 1 ao 14, depois do 17 ao 20 e por último o versículo de número 29. O versículo 29, o último versículo da leitura, vai nos dizer: porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Então, infelizmente, é um período muito triste na história do povo de Deus, um período em que eles foram levados ali cativos pelo rei da Assíria. A Síria que tinha a sua capital em Nínive. Então vamos lá, a lição ela está dividida aí, como costume da editora CPAD, todos os seus conteúdos, a lição é dividida na maioria das vezes em 3 tópicos principais. O primeiro tópico dessa lição vai falar sobre que Samaria é cercada pelo rei da Assíria. O segundo tópico vai dizer que os pecados do povo e a sua queda. Aí vai contar sobre os motivos da queda, os motivos de terem sido levados em cativeiro. E o último tópico aí da lição, falar sobre os estrangeiros que ocuparam Samaria. Então, antes de começar aí o conteúdo dos tópicos, o resumo dos tópicos, eu quero deixar um convite aí para você, para vocês que desejam participar do nosso grupo no Telegram. A gente tem um grupo lá, um grupo novo, com não muitas pessoas lá no grupo, no Telegram, um grupo de estudos sobre os conteúdos da Escola Bíblica Dominical, principalmente a classe de adultos da CPAD.
E lá a gente comenta, conversa lá sobre os temas da lição que estará sendo abordado na semana. E todas as quartas-feiras lá no grupo eu coloco o arquivo que eu faço ali, eu elaboro com as pesquisas, né, em dicionários, comentários bíblicos, bíblias de estudo, e ali a gente monta ali um estudo em PDF sobre o tema da lição, com o resumo dos tópicos, alguns pontos, os pontos mais importantes da lição que a gente vai comentando ali no nosso estudo. Então, fica esse convite. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente vai te colocar lá, mandar para você o link de convite e você tenha acesso lá ao grupo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos ao resumo dos tópicos, então, da lição de número 10. E o objetivo geral da lição dessa semana é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Então, era o que estava acontecendo ali, infelizmente, naquele momento da história, com o povo. Se você começar a ler ali o livro de 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 7, você vai começar a ver muitas acusações de Deus ali contra o seu povo. E por muitas vezes, Deus tentou alertar o povo, tentou avisar, tentou exortar, para que eles não fizessem o que eles estavam fazendo, para que eles parassem, para que eles voltassem para Deus. E o povo sempre foi, na maioria das suas ocasiões ali, em que o Senhor tentou avisar, o povo, melhor dizendo, sempre foi muito rebelde e contrário à vontade de Deus. E isso traz consequências graves ali ao povo. E esse afastamento também, principalmente do Senhor. E eles começam então a cada vez mais a praticar o pecado, e o grande pecado ali era a idolatria e muitos outros. Se você ler esses versículos a partir do versículo 7, você vai ver isso, muitas coisas ruins que eles fizeram, desagradando ao Senhor. Então, no tópico de número 1, que tem o título Samaria é cercada pelo rei da Assíria, ele tem um objetivo específico para destacar as injustiças cometidas por Israel. Então, o destaque da lição aí, eu coloquei no nosso estudo: o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Essa palavra, esse sincretismo, a maioria das vezes pode ser que surja algum tipo de dúvida sobre o que é isso. Então, realmente como diz muito bem aí na lição, o povo que adorava ídolos, adorava as imagens, praticava aí a idolatria e ao mesmo tempo queria e oferecia cultos a Deus, cultos ao nosso Senhor. Então, foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. E aí você precisa olhar lá para você ver isso, essa declaração de Amós, no livro de Amós, o profeta Amós, capítulo de número 5, dos versículos 21 até o 27. Então, irmãos, o primeiro tópico dessa lição ele destaca as injustiças cometidas por Israel. Muitas foram as injustiças, corrupções e traições. Os protagonistas desse período foram Jeroboão II, o rei Oséias e alguns profetas. Esse episódio mostra com clareza o quanto a natureza humana tem poder de produzir perversão e maldade. Infelizmente, isso acontece. E os homens, muitas vezes, escolhem o caminho da malignidade. Então, esse subsídio aí da revista do Ensinador Cristão, que é muito importante, muito legal, essa revista, que traz aí os subsídios adicionais para a lição. E esse aí é o resumo do primeiro tópico da lição. O ponto 2 vai falar sobre a traição do rei Oséias. E ele vai destacar aqui muito bem que o rei da Assíria, que era Salmaneser,
descobriu que Oséias, que era seu vassalo, traiu ele ao buscar apoio do Egito. Então o que acontecia? Oséias, como costume, ele pagava os impostos ali, os tributos, né, para a Síria, né, para este rei da Síria. Só que chegou um determinado momento em que ele não queria mais fazer esses pagamentos e ele tentou recorrer ao Egito. E ao saber disso, enfureceu ali o rei da Síria, o rei Salmaneser, né? Então, ele, enfurecido, ele mandou prender Oséias e marchou com o seu exército contra Samaria e a sitiou por 3 anos, né? 2 Reis 17, versículo 5. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, Israel ficou cercado ali por 3 anos e depois desse período, e com o rei Oséias preso, o último rei, né, de Israel ali, e então ele ficou preso por esse período todo e o povo foi levado em cativeiro. E não faltou, advertências do Senhor. O Senhor levantando profetas para advertir o povo, como eu disse, mas não adiantou. Eles recusavam ouvir a voz de Deus, faziam o que eles queriam e infelizmente aconteceu isso, né? Então, profetas como Amós, Oséias, né, fizeram ali as denúncias, profetizaram, tentaram de alguma forma, e todas essas tentativas foi em vão, né, e aconteceu tudo isso. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel. Sempre abominou isso. Então ele não admitia de forma alguma esse tipo de adoração mista, essa mistura, né, que acontecia ali. Então Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. E a síntese do primeiro tópico vai nos dizer que a nossa natureza pode produzir perversão e maldade. Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las da nossa vida. Tem um subsídio muito interessante na revista do Ensinador Cristão, que ele vai dizer que o mundo, né, as coisas mundanas, né, têm poder sobre a nossa vida de extrair o nosso lado ruim. Mas, por outro lado, o Espírito Santo de Deus, que está acessível para todos nós, né, ele tem também o poder de extrair e desenvolver em nós, em nossa vida, coisas boas, coisas agradáveis. E isso através do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então é muito importante, nós que estamos nesse tempo moderno, nesse tempo que era muito diferente do templo que existiam aí esses reis, esses reinados dos tempos antigos da Bíblia, nós temos acesso direto ao Senhor através do Espírito Santo. Precisamos nos apegar a Deus, nos apegar ao Espírito Santo de Deus para desenvolver aí essas habilidades, esses frutos, né? Precisamos estar em constante oração ao Senhor para que nós consigamos resistir aos dias maus, resistir a tudo isso, essas coisas ruins, a essa apostasia, a toda a sorte de pecados que existe, a idolatria, a falsidade, a imoralidade, e precisamos confrontar isso com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não podemos admitir, como igreja do Senhor, não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós, como cristãos, precisamos sim influenciar o mundo, pregar a palavra, ensinar a palavra, para que vidas sejam salvas das garras do adversário e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então vamos aí chegando ao tópico de número 2 da nossa lição. O título aí desse tópico é Os Pecados do Povo e a Sua Queda.
E então o objetivo desse tópico aí é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Muitas lições nesse trimestre aqui vem falando aí constantemente sobre a idolatria. E você, se você ler aí esses textos aí de 2 Reis, capítulo 17, a partir do 7º versículo até o 24, mais ou menos, você vai ver quantas vezes, quantas acusações, de quantos pecados ali eles estavam praticando. Então não vamos dar tanto destaque aqui para a idolatria, mas falar aqui um pouco sobre as outras coisas que eram também muito graves ali naquele cenário em Israel ali. Então os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Isso é um ponto aí que está na lição. Percebe-se que tais iniquidades, são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões aí de maneira implacável. Ele diz: ouvi a palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isso, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4:1 e Amós 8, versículo 4. A situação, então, ali, meus amados, era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio ali, um complô com os governantes para extorquir o povo. Você vê isso lá em Oséias 6, versículo 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria dessas maldades de Israel. Amós 8, do versículo 4 ao 7. Então, uma pequena lista ali das coisas ruins que eles fizeram. Se você olhar esse texto de 2 Reis 17, a partir do 7º versículo, eles temeram a outros deuses, fizeram secretamente coisas que não eram retas, louvado seja Deus, edificaram altos em todas as cidades, levantaram estátuas, queimaram incensos aos outros deuses, fizeram coisas muito ruins para provocar a ira ao Senhor, serviram aos ídolos e muitas outras coisas aí nessa lista aí de muitos pecados ali do povo. Infelizmente, meus amados, é coisa muito ruim que aconteceu e que costumeiramente também, infelizmente, acontece em nossos dias. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele tem poder para nos ajudar, para salvar a nossa nação, para salvar as nações que estão cada vez mais dominadas pelas maldades do adversário. Amém, meus irmãos? Então, vamos chegando aqui ao último tópico, o terceiro tópico, um resumo rápido aqui. O terceiro tópico, o título é Os estrangeiros ocupam Samaria. E aqui chega o momento da invasão. Depois que o povo é levado ali cativo, o rei da Síria ele traz então para o território de Israel, que estava ali abandonado, vazio, porque o povo já tinha ido embora em cativeiro. Ele traz outros povos ali para habitar na terra. E aqui é uma coisa muito triste, você então sendo expulso do seu local e outras pessoas irem para ocupar o seu lugar, ocupar a sua cidade, dominar a sua cidade, a sua nação. E isso é muito triste, infelizmente, mas foi consequência dos próprios pecados deles e a permissão de Deus, esse castigo que Deus deu para ver se eles conseguiam acordar então. Infelizmente não adianta, muitas das vezes não adianta os alertas do Senhor contra as vidas das pessoas. E não ouvem, deixam de ouvir e fazem e cometem a iniquidade. Então aqui o objetivo do tópico de número 3 é salientar o sincretismo em Samaria. A gente já falou sobre o sincretismo. O sincretismo é essa mistura de uma ou mais crenças religiosas. Ao mesmo tempo em que eles adoravam as imagens, as estátuas, faziam a sua adoração ali, nos ritos ali de idolatria,
eles também serviam e cultuavam ao Senhor. Isso é uma coisa muito desagradável e era uma verdadeira bagunça. E não podemos permitir como igreja hoje aqui na terra, né, como a noiva do Senhor, né, a igreja que Deus irá vir buscar, que Jesus irá vir buscar, nós não podemos permitir tais acontecimentos em nossos dias. Deus tem levantado e continuará a levantar os seus profetas, os seus verdadeiros profetas, né? Quantas vezes forem necessárias, Deus vai levantar profeta, homem de Deus, mulher de Deus, para alertar, né, a igreja hoje, para que não cometa as iniquidades que o povo cometia e ainda comete atualmente também. Né? Então Deus sempre estará ao lado do povo, né? Jamais irá contra o seu povo. Ele vai alertar, né, para que as pessoas possam então endireitar o seu caminho. Nós, como homens de Deus, né, os pastores, os pregadores, os ensinadores, precisam dar, né, pregar a palavra do Senhor, alertar o povo para isso. E como a palavra de Deus nos diz, né, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, um ponto aqui nessa lição, nesse último tópico, importante, é a questão da invasão, né, dessa ocupação aí do território. E aqui eu coloquei um comentário de William MacDonald, que ele colocou no seu comentário bíblico popular, né, que eu achei muito interessante aqui nesse trecho da lição. E ele vai dizer que o rei da Síria, então ele levou as 10 tribos do norte, que era Israel, né, depois daquela questão da divisão do reino lá que nós aprendemos no início do trimestre, que foi dividido, 10 tribos ficou para um lado e 2 tribos ficou para o outro lado, né? Então, Israel com as 10 tribos e Judá com 2 tribos. Então, essas 10 tribos, né, a maior parte ali do povo que pertencia ali ao reino do norte, que era Israel, foi levada pelo rei da Síria em cativeiro, né? Então, eles foram levados para a Mesopotâmia, para a Média, e muitos outros locais ali, para aqueles lados assírios. E também, depois de levar eles para outras localidades, né, para a Mesopotâmia principalmente, ele trouxe os povos de 5 nações, né, que ele mesmo havia conquistado em guerras. Ele trouxe esse povo para habitar, para ocupar então o território de Israel. Então, o comentarista aí, o William MacDonald, nesse comentário bíblico, ele vai colocar algo muito interessante. Ele vai dizer que no passado, quando Israel obedeceu ao Senhor, né, o Senhor expulsou as nações pagãs e assentou o seu povo lá em Canaã, né, por intermédio de Josué. E agora, quando eles deixaram de dar ouvidos a Jeová, então ele expulsou o seu próprio povo, expulsou o povo e trouxe essas nações, né, essas nações pagãs, essas nações idólatras, para ocupar o território ali, de Israel. E isso é muito triste, né? Muito triste, um acontecimento disso. Louvado seja Deus. Mas esta é a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos exorta, a palavra de Deus que nos transforma, que transforma a nossa vida, né? Louvado seja Deus por isso. É uma lição, irmãos, muito, muito, muito importante mesmo, a lição de número 10, sobre o cativeiro de Israel. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né, desse comentário, desse subsídio. Se você tiver interesse em ter esse comentário aí, esse arquivo em PDF, entre em contato com a gente vai te enviar esse arquivo PDF. Se você quiser também fazer parte do grupo, estaremos lá com grande alegria para te receber também, em nome de Jesus. E eu vou ler a conclusão aqui da lição para a gente encerrar esse vídeo de hoje, essa videoaula de hoje. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém,
misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-los ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ler, meditar na palavra de Deus e principalmente também praticar isso, praticar os ensinamentos que estão contidos na Santa Palavra. É muito interessante, eu escutei uma vez alguém falando isso. Não basta você conhecer a palavra do Senhor. É importante, muito importante você conhecer, e principalmente isso, conhecer o Deus da palavra. Então, a palavra é importante, mas mais importante ainda é você conhecer o Deus da palavra. E Deus, Ele está conosco, Ele habita em nós, através do Espírito Santo do Senhor. Então Ele está comigo, Ele está contigo e vai cada vez mais nos abençoar. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, envie para alguém, e o nome do Senhor será glorificado. Lição de número 10, esta foi a lição de número 10, o resumo desses tópicos da lição de número 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte, e semana que vem a gente comenta mais um pouquinho das lições, vamos chegar na lição de número 11, vamos falar sobre o reinado de Ezequias, que por sinal foi um rei excelente. Amém? Deus abençoe sua vida, até a próxima, em nome de Jesus.